Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série Milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Vamos então dar início ao nosso estudo. Jesus realizou o milagre da libertação de um homem possesso de um espírito demoníaco numa sinagoga, na cidade de Cafarnaum. E todos que ali estavam se maravilhavam com a autoridade de Jesus em sua doutrina. Neste estudo da série Milagres de Jesus, nós vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Nós vamos usar como texto base o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do versículos 31 ao 37. E na narrativa desse texto bíblico, o primeiro acontecimento é que Jesus ensina a palavra de Deus com autoridade. Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia, e lá estava a ensinar numa sinagoga em um dia de sábado. E todos os seus ouvintes se maravilhavam com a sua doutrina, pois a sua palavra era ensinada com reconhecida autoridade. No versículo 31 e o versículo 32 do capítulo 4 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O segundo acontecimento dentro desta narrativa é que Jesus é reconhecido como Santo de Deus. Jesus, ao ensinar a palavra de Deus, ele é confrontado por um homem possesso de um espírito demoníaco que disse não ter parte com Jesus e que o reconhecia como Santo de Deus, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. Lucas capítulo 4, versículos 33 e 34, diz assim a palavra do Senhor. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Em seguida, a partir deste segundo acontecimento, então Jesus expulsa o espírito demoníaco do homem. Jesus, com incomparável autoridade, repreende o espírito demoníaco que estava no homem, dizendo: cala-te e sai deste homem. Ao ouvir esta repreensão, o espírito demoníaco sai do homem sem lhe fazer qualquer mal. No versículo 35, nós podemos então ler o seguinte texto: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Na sequência, então, as pessoas reconhecem o poder e a autoridade de Jesus. À vista deste milagre, todos que estavam na sinagoga ficaram grandemente admirados e reconheceram em Jesus o poder e a autoridade de ensinar a palavra de Deus e também da cura de um homem endemoniado. E assim, a fama de Jesus se espalhava por toda a região da Galileia. No versículos 36 e 37 do capítulo 4 de Lucas diz:
Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Portanto, aí nós encerramos a narrativa do texto bíblico de Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 37, que exatamente faz a narrativa da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Vamos agora identificar quais são os ensinamentos deste episódio, desta cura de um endemoniado em Cafarnaum. No caso, os ensinamentos contextualizados. Jesus, ao realizar a cura de um endemoniado em Cafarnaum, nos proporciona, então, os seguintes ensinamentos. Primeiro ensinamento que Jesus nos dá é que a palavra de Jesus tem poder e autoridade absoluta. O poder e a autoridade de Jesus emana de si mesmo. Portanto, a palavra proferida por Jesus, ou a palavra que é proferida no grandioso e inigualável nome de Jesus, tem poder, tem autoridade absoluta para salvar, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar a todo e qualquer ser humano que crê em Cristo Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ao dizer ao espírito demoníaco: cala-te, sai deste homem, o demônio não resistiu ao poder desta palavra e também à autoridade desta palavra, desta ordenança, e imediatamente deixou o corpo daquele homem. Jesus não precisou realizar rituais de exorcismo para libertar o homem, mas tão somente a sua palavra, o nome de Jesus, foi suficiente para a libertação do homem da possessão demoníaca. Um segundo ensinamento que nós podemos identificar neste episódio é que, pelo nome de Jesus, as obras do diabo são aniquiladas. A missão do diabo é matar espiritual e fisicamente a pessoa humana, afastando de Deus para assim roubar a salvação e a vida eterna dada pelo Senhor a esta pessoa e, por fim, destruí-la totalmente, separando-a de forma permanente de Cristo. Então, a função do diabo, o objetivo, é matar espiritual e fisicamente uma pessoa, depois roubar a sua salvação e a sua vida eterna, e o fazendo isso, vai destruir totalmente, separando de forma permanente de Cristo. Mas o Senhor Jesus veio para aniquilar com as obras do diabo, que a cada dia, minuto a minuto, oprime o ser humano de forma permanente, buscando então descaracterizar a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para
destruir as obras do diabo. É Cristo que destrói, que aniquila, que acaba com todas as artimanhas e construções demoníacas contra as pessoas. A personalidade do homem que entrou na sinagoga estava sob o domínio, opressão e possessão do maligno. E ele não tinha vida. Entretanto, Jesus libertou aquele homem do jugo demoníaco, lhe restaurando a vida plena. Um terceiro ensinamento é que nós devemos resistir ao diabo. Os espíritos malignos sempre vão tentar resistir e, com isso, perpetuar o seu domínio sobre as pessoas. Porém, a palavra de Deus nos ensina que devemos demonstrar resistência espiritual contra o diabo e assim ele fugirá de nós. Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como este último ensinamento, o espírito maligno que estava naquele homem confrontou Jesus, dizendo-lhe: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Ou seja, duvidando do poder e da autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos, embora o reconhecesse como o Santo de Deus. Jesus não tomou conhecimento desta resistência maligna e, ao mesmo instante, expulsou o espírito demoníaco daquele homem. O nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Concluindo então o nosso estudo, Jesus, pela sua compaixão e misericórdia, sempre está pronto para nos socorrer em nossas necessidades materiais e espirituais. Temos o poder e a autoridade do nome de Jesus para resistir às investidas de Satanás, que sempre busca nos destruir. Somos filhos e filhas de Deus e, nesta condição, vamos viver o cristianismo com paz, saúde e prosperidade. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar a cura da sogra de Pedro. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo, Milagres de Jesus. Se Deus permitir.